Seja muito bem-vindo a mais um capítulo do Mundo Corporativo, que hoje se dedica a falar sobre empreendedorismo. Você é empreendedor? Você nasceu empreendedor? Você quer ser empreendedor? Então acompanhe esta entrevista, porque o nosso convidado é um especialista no tema. Paulo Valéry, coach e facilitador de treinamento e um dos autores deste livro que eu tenho em mãos aqui, De Empreendedor para Empreendedor, Dicas Importantes para Empreender com Sucesso. Paulo Valéry, desde já, muito obrigado pela sua gentileza de estar conosco aqui no Mundo Corporativo. Bom dia para você. Bom dia, né? Bom dia a todos que estão nos ouvindo e, repito, né? Muito prazer em estar aqui, em te conhecer, né? E estar falando na CBN. Paulo Valéry, vamos falar aqui sobre o comportamento do empreendedor. O que significa isso? Que comportamento é esse que a gente tem de ter? Foi estabelecido, né, que os empreendedores têm efetivamente 30 características, né, empreendedoras, em diferentes, não importando gênero, idade, sexo ou até país onde vivem, né? E é sobre isso que eu escrevo no capítulo do livro, falando sobre essas características que o empreendedor tem que ter para se aproximar do sucesso, para ter uma porcentagem maior para acertar. Qualquer pessoa pode ser empreendedora? Eu acredito que sim, né? Mas tem que ser treinada, né? Ela tem que ser construída, porque dentro dos padrões dos empreendedores, 3% nascem. Os outros 97% têm que ser construídos. Quer dizer que quando eu fiz uma pergunta logo no início desse programa, aqui para quem está nos acompanhando, você é empreendedor ou você nasceu empreendedor, só 3% responderiam, sim, eu nasci empreendedor? E não é 3% da população mundial, é 3% dos empreendedores. Dos empreendedores, quer dizer, esse número pode ser menor ainda. Bem menor ainda. Bem menor São ainda. São os Silvio Santos da vida, né? São os Roberto Marinho da vida, são pessoas que nasceram empreendedores. E o que faz a pessoa se transformar em empreendedora? Basicamente a busca por uma oportunidade e principalmente você seguir um modelo, né? De você ser sensibilizado por ter algumas coisas diferentes vamos dizer, da manada. Eu quero ser diferente da manada. Então, para ser diferente da manada, eu tenho que empreender, né? Isso é uma coisa, busca por oportunidade. E outra é pela necessidade, né? Que foi o que nós estávamos conversando antes, né? Um pouquinho antes, que foi o que me fez empreender. Eu não sou um empreendedor nato. Então, eu tive que, através da necessidade, eu não tinha emprego, que é o que está acontecendo muito hoje no nosso país, e a pessoa vai empreender. Você, por origem, você é advogado? Eu fiz direito. Não, você fez direito. Não fiz muito direito, tá. Mas eu fiz direito. Tá, você fez direito. Isso. E em um determinado momento você ficou sem emprego e você decidiu abrir um negócio próprio. Depois de eu fazer direito, que eu fiz mais por questão do emprego que eu trabalhava, eu fui fazer comunicação social, focado em relações públicas, que era a área que eu gostava, né? Que é a minha área do coração. Né? E trabalhei muito na área, principalmente na área de marketing, na área de promoções de eventos, principalmente em grandes empresas. E aí, numa sexta-feira, eu fiquei desempregado. E achei um absurdo aqui, segunda-feira eu já estou empregado novamente. E aí comecei a mandar currículos, ir para entrevistas. E na maioria das vezes, quem me entrevistava, talvez me entrevistar para pegar o cargo dela, porque as minhas competências eram muito maiores do que a da própria pessoa que me entrevistava. E eu não consegui emprego, né? Passa 1 mês, 2, tinha filha pequena em casa, né? E aí resolvi. Você tem que colocar leite na geladeira, né? Você começa a ser altamente motivado no dia 1º, que chegam as contas. Aquilo te motiva assustadoramente. Você tem que pagar aquilo. Aquilo é uma inspiração. Uma motivação forte, né? E aí resolvi empreender, né? Fui empreender perto do que eu já trabalhava, né? Abri uma indústria de troféus que durou bastante tempo. Depois entra uma crise, virou uma casa de café, entra outra crise, virou restaurante, banca de jornal, entra outra crise, e assim é a vida do empreendedor brasileiro. Quer dizer, você tem muito o jeito do empreendedor brasileiro, quer dizer, começa Sim. pela necessidade, a maior parte Sim. começa pela necessidade. Ao começar pela necessidade, imagino que a gente tropece e erre muito mais do que deveria. Muito mais, muito mais. Né? E ainda mais eu que não tinha um modelo como empreendedor. Na minha família não tínhamos empreendedores. Então eu não poderia me modelar em alguém e falar, poxa, deixa eu fazer o que aquela pessoa está fazendo. Né? Ou trabalhar com ele 1 mês para aprender com esse cara, com esta cara. Né? E eu não tive isso. Então foi com a cara e a coragem. Foi
No início foram muito mais erros do que acertos. Aham. Muito mais. Ao mesmo tempo, quer dizer, você percebeu a necessidade da busca do conhecimento. Sim. E aí, como talvez nem todos os empreendedores fazem, porque eu imagino que alguns devem desistir mesmo no meio do caminho, porque entendeu? Eu não nasci para esta coisa. Você foi estudar, você foi buscar informação, você foi entender qual é o verdadeiro comportamento necessário para ser um empreendedor. Porque o meu aprendizado havia sido barriga no balcão, como dizem, né? E aí eu falei, não, eu tenho que estudar para entender por que eu estou fazendo isso. Né? Para eu chamando a responsabilidade para mim, eu começo a aprender com os erros e também aprender com os acertos. Se eu só culpar os erros, culpar os outros, né? Crise, impostos, etc., eu nunca vou aprender com isso. Né? E aí fui fazer pós-graduação, fui fazer outros treinamentos, fui fazer psicanálise para entender de pessoas, entender basicamente essa pessoa que está vos falando, né? Um pouquinho mais profundamente, né? Porque cerca de 90% do que eu sou, eu não sei por que eu sou. Uhum. Né? Assim, né? 90%, quer dizer, uma porcentagem muito alta. Né? E aí acabei entrando, eu precisava de dinheiro para ampliar os meus negócios, né? E fui cair no Sebrae. Me disseram que lá no Sebrae davam dinheiro, né? Uhum. Cheguei no Sebrae, o Sebrae não é banco, né? Não dá dinheiro, dá conhecimento, que vale muito mais do que dinheiro, né? E acabei entrando, me colocaram num curso para louco, chamado Empretec, e aí minha vida empreendedora começou efetivamente a mudar. Aí você foi buscar o conhecimento. Isso. Queria só lembrar então a você que está nos acompanhando que o nosso entrevistado hoje no Mundo Corporativo é o Paulo Valéry, coach e facilitador de treinamento, um dos autores do livro De Empreendedor para Empreendedor, Dicas Importantes para Empreender com Sucesso. São vários autores que fazem parte do mesmo grupo que escrevem para este livro. E o Paulo Valéry traz o primeiro capítulo tratando exatamente da questão do comportamento do empreendedor. Paulo Valéry, qual é o erro mais comum de quem começa a empreender? Não planejar. Planejar, o que é isso? Planejar, basicamente, é colocar no papel. E saber se aquela sua ideia de negócio pode ser uma oportunidade de negócio. Simples assim. Né? Mas o empreendedor, ele acha que ele não tem tempo para planejar. E é justamente o contrário. O planejamento que vai dar tempo para ele. No planejamento, coloca no papel exatamente o quê? A ideia do negócio dele, quem está envolvido no negócio e os números. Né? Porque os números vão dizer se aquela ideia que ele teve naquele dia pode ser uma oportunidade de negócio, pode ser viável. Porque se não for viável, é só uma ideia. Uma ideia maravilhosa, fantástica, que talvez daqui 10 anos seja uma oportunidade de negócio. Talvez não seja hoje. Ideia necessariamente não é oportunidade. De jeito e maneira. Esse é um dos grandes erros do empreendedor brasileiro. Né? Ele sai, tem uma ideia, vou vender gelo. Tá? Mas se ele não colocar no papel, ele já sai comprando freezer, já contrata pessoas, já arruma aluguel, já contrata um contador para abrir a empresa dele. E aí ele abre a empresa. E aí não aparece o cliente para comprar dele. E aí nesse planejamento, eu imagino que quando a gente vai botar os números também no papel, muitas vezes a gente esquece um ou outro número, se faz uma conta meio bruta, assim, do que entra e do que pode sair, e não se leva em consideração realmente o custo daquele trabalho. O mais legal disso que você está trazendo, Milton, é que a coisa principal ele não coloca, que é o salário dele. O salário dele. Que seria, no caso do empreendedor, ele não tem um salário, né? Porque isso também é um engano, né? Muitas vezes a gente vê o pessoal trabalhando no mercado, tem um salário, acha que o salário é baixo, assim, eu vou ser empreendedor. Aí você vai ver lá e diz assim, nossa, esse produto aqui eu vendo e eu consigo tirar tanto em cada produto. E aí eu acho que é o meu salário. Uau! O cara não tira isso. No final do mês ele vai ver que ele recebe no bolso dele mesmo menos do que ele recebia como trabalhador. Esse que é o legal do planejamento. Antes de ele abrir qualquer coisa, ele se questiona, será que não é melhor eu continuar trabalhando para os outros? Será que não é melhor eu pegar esse dinheiro que eu tenho para investimento e fazer uma pós-graduação, passar um ano no exterior, voltar com mais competências, melhorar meu currículo e procurar um emprego? O planejamento vai dar essa resposta para ele. Não, eu vou pegar esses 100, 200, 300 mil reais que eu tenho e vou alugar um ponto, comprar mesa, cadeira, freezer, montar um restaurante e esse restaurante vai me dar 10 pau por mês, 10 mil reais, por exemplo. Mas se eu pegar esses 300 mil, for para os Estados Unidos, para a Europa, fazer cursos, uma pós-graduação, mestrado, e eu voltar para cá, né? Quanto será que eu vou
perceber, né? Quanto é que eu vou receber desse dinheiro? Recebo 15 mil. Será que compensa o risco de eu montar minha empresa e ganhar 10 mil, que eu acho, né? Talvez, ou eu trabalhar para os outros e ganhar 15 mil, ter salário, 13º, férias, INSS, ticket, assistência médica. E também deve ter um outro detalhe aí, né? Porque quando você é empreendedor, você trabalha para os outros. Com certeza. E ele acha que não. Ele acha que ele vai pedir. E a maioria dos empreendedores. Muito legal as perguntas, né? Que você traz, né? Porque o cara acha que ele vai abrir empresa e ele não vai ter. Um exemplo, vai construindo. O cara trabalhou 30 anos numa empresa, foi mandado embora. Ótimo gerente, um cara super profissional, super competente. E ele aí acha que ele abre uma empresa e ele acha que ele vai ser competente no mesmo ramo. E não vai. Porque ele não é mais competente naquela função que ele fazia de gerência. Ele agora tem que ser competente como empreendedor, que é um outro bicho. Quer dizer, eu posso ser um bom cozinheiro, mas talvez eu possa não ser um bom dono de um restaurante. Normalmente é o que acontece. Por isso o cara vai ter que um dia agir de persistência, contratar um outro cozinheiro, ter coragem de passar os recipes, passar as receitas para um outro cozinheiro e ele ir para o balcão. Ele começar a gerir a empresa dele, que aí talvez ele possa ter 2, 3, 4 restaurantes. Agora, se ele continuar na cozinha, ele vai ser um ótimo cozinheiro a vida inteira. Não vai ser um empreendedor. São coisas diferentes. Você já chamou a atenção aqui nessa nossa conversa que depois de quebrar a cara 1, 2 vezes como empreendedor, você foi buscar conhecimento e avançou nesse processo. E eu aproveito, porque baseado nisso que você disse, o Marco Antônio Costa, que participa aqui da nossa área de comentários do Facebook, diz o seguinte: tenho 35 anos no segmento de controle de pragas, 20 anos como empreendedor e ainda tenho muito a aprender. Bacana, o aprendimento, ou o aprender, ele tem que ser continuado, a educação é continuada? Com certeza, né? Nesse país aqui, o empreendedor brasileiro, viu, Marco, é um herói, cara. E a cada dia muda o mercado, mudam as leis, mudam os funcionários, mudam o controle de praga, muda, é tudo muito rápido. Se você parar no tempo, vem alguém e te come com farinha. A concorrência vem e te come com farinha. Hoje a concorrência já não é no controle de praga do vizinho, numa outra empresa que abriu do seu lado. É no resto do mundo, a gente está concorrendo com o resto do mundo, já é muito rápido as coisas, viu, Marco? Ao mesmo tempo, isso que você está dizendo é, sem dúvida, uma grande oportunidade. Imagino que hoje empreender tem uma quantidade de oportunidades muito maior, porque você pode empreender para o mundo. É isso aí. Né? E eu vim aprender com um livro até, inclusive, né, que eu vivia no mundo das antigas, né, de bater na porta para vender, e, sabe, a hora que eu coloquei na internet, eu consegui vender 6 vezes mais pela internet, vender por mundo, do que a minha venda pessoal em palestras ou encontros de vendas do livro. Bom, aliás, o Danilo Nonato, que entrou aqui no nosso chat, também pergunta o seguinte: pergunte ao nosso entrevistado onde consigo comprar o livro. É pela internet? Opa, por enquanto estamos vendendo pelo e-mail, que chama facilitalivro@gmail.com. facilitalivro@gmail.com. Né? Manda o pedido para lá e recebe em casa. Manda o endereço, recebe em casa, só paga depois que receber. Dependendo de onde mora, o autor vai junto com o livro. Não, mas dependendo. Se for próximo da Zona Oeste, eu posso até fazer isso, mas eu me comprometo a colocar um adendo no livro para você, viu? Bom, vamos lá. Vamos chegar no ponto aqui mais específico do que você escreveu no livro De Empreendedor para Empreendedor, Dicas Importantes para Empreender com Sucesso. Paulo, nós falamos do comportamento. Você disse que são listados quantos? 100? Não, são 30 comportamentos fechados em 10 características. 10 características. São as competências. Vamos resumir isso para quem está nos acompanhando aqui. Quer dizer, quais são essas 10 características? Opa, qual a de maior destaque para você? Eu tenho 2 que são de maior destaque. Normalmente não são para as outras pessoas, mas nem para outros técnicos ou especialistas. Porque essas características dependem de pessoa para pessoa? Depende do momento, depende da pessoa. Né? Mas para mim, na minha vida enquanto empreendedor, né, e no livro também, na confecção dele, tiveram 2 que foram as primordiais, que é persistência e comprometimento. Persistência e comprometimento. Isso. Né? E persistência com o grupo de trabalho e com a minha ideia de negócio, que era o livro, e comprometimento comigo.
Né? O comprometimento do empreendedor não tem que ser com o cliente dele. Se for só com o cliente dele, vai ser como você mesmo falou. Ele vai continuar trabalhando para os outros. Né? O empreendedor ele tem que mudar uma chave. Quando ele trabalha para os outros, ele tem as metas da empresa. Quando ele abre a empresa dele, ele tem que ter as metas dele. Senão ele vai continuar sendo mandado pelos outros. Né? Então, essa persistência tem que ser atrelada a estabelecimento de metas. Tem que Quer ser. dizer, então você já colocou aqui pelo menos três dessas características básicas. Você falou em persistência, comprometimento e agora está citando aqui estabelecimento de meta. Que não sei se é por acaso ou não é por acaso, é a primeira característica que você lista no livro. Estabelecer metas. É o que os teóricos trabalham com mais efetividade. Fala, para você começar alguma coisa, você tem que ter meta. Você tem que saber para onde você leva. Mas, aí que falando entre nós, eu não sou eu sou um cara bastante honesto e bastante transparente. Não é o que acontece no nosso país. Né? Porque o empreendedor é por necessidade. Ele tem que pagar as contas dele. Depois, quem sabe, pode ser, ele vai estabelecer uma meta para a empresa dele. Metas são o quê? Números, dados? A meta principalmente tem que... a meta é a transformação de um sonho em algo palpável. Né? Se você sonhar e acordar desse sonho e não fizer nada, você vai continuar sendo um sonhador. É o que distingue o empreendedor. O empreendedor é um cara que ele sonha à noite e aí ele levanta de manhã e coloca números nesse sonho. Coloca números nesse sonho. Coloca número de quanto vai custar, números de como ele vai alcançar aquilo, né, números do que ele vai precisar para aquilo e principalmente uma data. Pois é, aí você não alcançou a meta. Na primeira data que você definiu o que você queria, você faz o quê? Rasga tudo, começa de novo? Negativo, aí que você vai aprender. Aí que entra na pergunta do nosso primeiro ouvinte, né? Aí que tem um aprendizado, né? Em dezembro eu costumo fazer reuniões com meus clientes de coaching. Eu faço coaching de vida. Não faço coaching empresarial, é bem mais dinâmico e mais desafiante, né? E aí eu fiz no domingo, em dezembro eu fiz uma reunião com um dos meus clientes, ele falou, eu coloquei 10 metas, alcancei as 10. Eu falei, então tá tudo errado, cara. Tá tudo errado, porque você colocou meta sem desafio, eu quero comprar um carro. Bacana, e o que você tem que fazer? Eu tenho um carro e tenho dinheiro. Isso não é meta. Isso é uma tarefa que você vai fazer. Então, o empreendedor ele tem que colocar desafio na meta dele. Aí começa a ser meta. E o desafio é em errar também. O erro pode te trazer muitos aprendizados. Talvez até mais do que o sucesso. Eu posso ousar dizer que às vezes os erros doem mais do que as vitórias. Né? Mas de preferência a gente já tem que acertar mais do que errar, né? Senão a coisa não vai dar certo. Utilizando eu como exemplo, né, como modelo, né, eu lá atrás eu errei, e errei feio, e levei funcionários, levei minha família, né, a passar por várias necessidades, né? Então foi um erro muito grave, que eu acho, né? E eu vejo acontecer no Brasil. Hoje vai acontecer umas 1000 vezes no Brasil. Mas você foi persistente. Fui persistente porque eu tinha o meu objetivo a ser alcançado, né? Mas, vamos dizer, hoje eu continuo errando, só que eu não erro tão grande como eu errava naquela época. Eu posso perder algum dinheiro, mas não vou perder aquele monte de dinheiro que eu perdi lá atrás. Você falou agora há pouco que em determinado momento você conheceu o Empretec. Isso. Né? Do Sebrae? Sebrae. Do Sebrae. Ou no Sebrae, Exatamente. E o Eric Queno escreve para cá para dizer assim, ó, um grande abraço para o grande Paulo. Tive o privilégio de ter tido o Paulo como um grande mestre durante o Empretec. O Eric Queno, que está empreendendo agora em Takahama, no Japão, e nos acompanhando ao vivo aqui pelo Facebook. Bacana, é mundial. Pois é. Mundial. E o Wagner Franco quer saber o seguinte, baseado no que nós já conversamos aqui. Um plano de negócios é a solução para um bom planejamento e execução? Com certeza. Não, um plano de negócio você pode fazer num papel pingado de sangue, um açougueiro. Sabe? Mas o importante é você fazer. Porque se você deixar aqui nesse instrumento, aqui eu acho que está aparecendo, né? Que é a cabeça. Que é a cabeça. Né? Qualquer dorzinha de cabeça, o planejamento vai embora. E entra aquele cara, o safado, que quer se safar. Então, não era bem isso que eu queria ganhar, não era bem isso que eu queria vender, não era bem isso para onde eu queria levar minha empresa. Agora, se está escrito no papel, aí ele começa a se comprometer com aquela ideia de negócio. Tá. E aí ele corre atrás, aí ele persiste, e vem outras características que nós já estamos falando aí, além de metas, né?
Pois é, e uma delas que eu vi aqui é uma também, de né? correr o risco. Porque, claro, empreender é sempre arriscado, mas você fala assim, correr riscos calculados. Desculpa, tá? Vamos lá. O empreendedor, ele odeia arriscar. Ele São odeia alguns arriscar. paradigmas. Mas é um risco. Ele ama correr risco. Ele ama e tem que fazer isso toda segunda-feira de manhã. Ele tem que correr risco, mas ele não gosta de arriscar. São coisas diferentes. Então explica para mim a diferença, por favor. Vamos lá. Um gerente de banco trabalhou 40 anos no Banco do Brasil, saiu, se aposentou com um monte de dinheiro. Ele é muito bom no que ele fazia. Aí ele sai, pô, eu vou fazer o quê em casa? Não tenho o que fazer, a mulher cutucando ele para sair de casa. Ele sai, vai no shopping, aluga uma loja, compra uma franquia e abre a empresa. Isso é arriscar. Agora, esse gerente de banco, o que ele pode fazer? Pegar aquele dinheiro que ele está recebendo, investir, que é o que ele sabe fazer. Vai fazer uma viagem com a família, há uma quebra de funcionário, começa a ver novas oportunidades no resto do mundo, vai fazer uns 2 ou 3 cursos, vai em feiras, conversa com um contador especialista, e aí sim, vai no shopping, aluga uma loja, põe a franquia que ele estudou e começa a trabalhar. São coisas... No primeiro exemplo, ele arriscou. No segundo exemplo, ele correu risco. Mas um risco calculado, que é o que você chama a atenção aqui entre as características de um empreendedor. Isso é o risco calculado? Quer dizer, você perceber exatamente até onde você pode ir, onde pode errar, etc. É isso aí. Esse é o caminho? Esse é o caminho. Tem que... Porque nesse país onde os nossos empreendedores são todos heróis, que as coisas mudam a cada dia, né, o risco tem que estar muito bem detalhado no plano de negócio dele. Senão, ele vai virar porcentagem. Parcerias, sociedades, o que é o ideal para a gente ter um trabalho de empreendedor correto? O que a gente tem que buscar? Busca um sócio? Pode ser. Né? Hoje em dia, ainda mais, eu vejo o trabalho vou falar aqui, não, mas não é um termo chulo, mas essa molecada que está entrando hoje, eles só trabalham em comunidade, só trabalham em grupo, só trabalham em sociedade. Não dá certo? Muda aqui, não vira algo pessoal. Eu sou bom de internet e você é bom de marketing. Cara, então vem aqui, vamos ser sócio. Eu não tenho dinheiro, tenho a ideia, e você tem a grana. Entra aqui, vamos ser sócio. Então, essa moçada que está chegando hoje, eles estão fazendo muitas sociedades, eu sou super a favor disso, mas por competências, por busca por competências, não por ansiedade. Não por problema estomacal, que o cara chega na casa dele, não tem o que fazer, ele vai conversar com um amigo dele na rua que está bebendo no boteco. Cara, eu tô com uma ideia de abrir uma padaria aqui. Posso ser teu sócio? Vamos embora. E o cara, por ansiedade, por angústia, ele pega o melhor amigo dele, que hoje é o melhor amigo dele. Né? E existem histórias que hoje é o melhor amigo dele. Eu você abri pode perder a amizade no primeiro balanço da empresa. O cara tava no boteco, bebendo, assistindo o jogo da tarde. É o que ele quer fazer da vida dele. Agora, você põe ele para ser um empreendedor dentro de uma empresa, dividir no teu sonho que não é o mesmo dele, vai dar problema, Milton. Vai dar problema. Você segue lá no Empretec, continua trabalhando como facilitador também de treinamentos. Qual é a principal ansiedade que você ouve do pessoal que te assiste lá, que participa dos seus trabalhos? O que eles costumam perguntar para você lá? São várias coisas, né? É legal o Empretec porque é uma mistura de empreendedores. Né? Aliás, então vamos lá. Explica o que é o Empretec até para quem está, para nós todos aqui. Bacana. Empretec é um treinamento que a Organização das Nações Unidas formatou, foram alguns milhões de dólares, né? Os melhores especialistas foram contratar 2 empresas de cunho mundial, super competentes, montaram esse treinamento e a única a empresa que teria condições de aplicar e investir nela aqui no Brasil é o Sebrae. Né? E o Sebrae pegou com muito carinho esse projeto e é aplicado no Brasil inteiro. E é considerado até hoje ainda, o melhor treinamento do mundo na área de empreendedorismo, de mudança comportamental. Então, coloca-se numa sala, vamos dizer, o último treinamento que eu fiz foi aqui em Americana, 2 semanas atrás. Americana, interior de São Paulo. Uma região muito rica lá na Americana, Piracicaba, Limeira, Campinas, né? Aquela região é muito rica, né? E coloca-se numa sala 24 empreendedores, alguns estão começando, nem sabe o que é isso, né? Alguns já têm empresa há 38 anos, como tinha um participante,
né? E gente que quebrou, gente que está tendo sucesso, e coloca tudo na mesma sala para praticar comportamentos empreendedores, alguns serem construídos, como eu lhe disse no começo, e outros para serem destruídos, porque estão fazendo coisas erradas o resto da vida, são teimosos, não persistentes. É importante deixar claro isso, que persistência é uma coisa, Teimosia é outra. teimosia é outra, persistência até é desistir. Uhum. Você tem que desistir de algumas coisas para ter outras, né? Aquilo, você abre o armário, você tem que desistir de algumas camisas para pôr outras, né? E a vida empreendedora todo dia o cara tem que entrar e ele tem que ver o que ele tem que desistir para ele buscar outras novidades, como foi falado aí pelo nosso ouvinte, né? Ele está sempre aprendendo. Esse é a questão. E aí algumas pessoas têm que ser destruídas porque elas vêm praticando os mesmos comportamentos há muitos anos. E o mundo mudou. Os clientes mudaram, as necessidades mudaram, os problemas mudaram. Só que o empreendedor não mudou. E a empresa dele quebra. Porque o pequeno e microempreendedor, que é desses heróis que nós estamos falando aqui, né, eles são a empresa. Eles são a cara da empresa. Então, se eles não mudarem, a empresa não muda e vem um trator e passa por cima dele. Eu acabei interrompendo uma parte em que você ia dizer para mim qual é a principal ansiedade dos empreendedores quando cruzam por você, falam com você lá nos cursos no Empretec. Então, ou no dia a dia, quando você atua como na sua profissão, palestras, etc. Os dois maiores enfoques dessas pessoas é que, primeiro, elas não sabem estabelecer metas. Elas não sabem para onde estão levando a vida delas, a família e a própria empresa, né? E elas dizem que elas não sabem planejar, né? E eu falo, só vocês darem um Google aí que tem 525 mil tipos de planejamento, desde o pequeno até o mais complicado, né? E se você quiser também, eu tenho uma meia dúzia no meu computador que eu posso mandar para você. Eu posso te ajudar. Não fazer por você, porque ele fica com esse paradigma de que eu não sei fazer. Sabe? Eu fiz uma vez um treinamento para índios no Amapá, né? Amapá, para aqueles que não conhecem, é no Brasil um estado maravilhoso, banhado pelo Rio Amazonas, tem um vento, Rio Amazonas tem maré, maravilhoso, né? E eu fiz treinamentos para pessoas que não sabem escrever, são analfabetos, desde os avós, bisavós, etc., né? Não sabem escrever. E eu, como um facilitador, né, eu falava, você vai ter que fazer esse planejamento. Mas eu não sei escrever. O problema é seu. Você vai ter que fazer um planejamento, senão você não vai ter sorte na vida. Porque a sorte vem com o planejamento. Vem com o planejamento. Né? Então você não, mas eu não sei fazer. O que é que você pode fazer para planejar? Eu não sei escrever, não dá para fazer uma escola agora, não dá para... Mas você tem filhos? Tenho. Então traz tua filha aqui. Vai ditando o seu planejamento para ele. Que ela vai anotando, ela vai escrevendo para ti. Que ela sabe escrever, você não. É incrível, meu. Ele até não sabia escrever, mas ele sabia planejar? Ele aprendeu a planejar. Aprendeu a planejar. Ele achava que ele planejava aqui dentro da cabeça dele. Mas planejar tem que estar ou no computador, ou tem que estar num papel escrito, para você se comprometer com aquilo. Senão o safado ganha. O safado vai deixar... Quem é o safado? O safado o ser humano tem dentro dele um cara que quer se safar. Não é um safado na maldade, né? Ele quer se safar. Deixa para segunda-feira, vamos começar o regime na segunda. Essa meta não era bem para esse ano, era pro ano que vem. Não era bem esse carro, era um outro carro. Tô louco para começar uma coisa, mas semana que vem a gente vê isso. O cara coloca, que nem você falou, de não alcançar a meta. Eu vou para França. Não era bem França, era Franca. Eu quero ir para né? Bom, dependendo do negócio dele, se ele for para Franca, até melhor do que para França. Não vai gastar tanto dinheiro e pode fechar negócio lá. Mas aí não entra no lado empreendedorismo porque não tem o desafio. Né? Porque o cara talvez... Quem vai para a França, o cara vai para a França, é uma pessoa igualzinha a ela. Só que ela não se coloca desafio. Ela coloca desafio, eu quero ir para Franca, não para a França. E tem muita gente que está indo, ou para qualquer lugar do mundo, né? Mas o cara acha que, e é uma das dificuldades que você me falou, do empreendedor, ele é dono de empresa, ele gera recursos, ele paga impostos nesse país, ele dá emprego, que é uma das coisas mais lindas que tem nesse mundo aqui, né? Você dar emprego para alguém, o emprego que eu dou, eu estou pagando agora para um funcionário meu, são 4 pessoas que vão ter um prato de comida. Por essa minha responsabilidade. É algo maravilhoso, né? Só que ele não acredita nele, que é uma das outras coisas que muito empreendedor vem buscar comigo. Cara, você quer que eu fale o quê? Que eu te balance e falo, acredita em você, vai que você consegue? Isso não adianta. O acreditar tem que vir com os resultados. O acreditar vem de dentro para fora, não de fora para dentro. A motivação não está no mundo em relação a você, a motivação está dentro de ti.
Isso que vai te motivar a praticar ações, né? E que essa nossa conversa tenha motivado empreendedores Acabou? a se planejar melhor, a fazer o seu plano de negócio, Que bom. determinar suas metas e tocar o negócio em frente, se realizar. Você deixa claramente, futuro pela do forma país, né? como você fala, que você se sente um empreendedor realizado. Ainda tem muitas coisas a realizar, mas até hoje eu posso dizer para você, eu estou realizado pelas coisas que eu conquistei e pela ajuda que eu estou dando para esse nosso país aqui, para ver se levanta desse berço esplêndido que está dormindo há muito tempo. Paulo Só os Valéry. empreendedores podem fazer isso, desculpa. Paulo Valéry, muito obrigado pela sua gentileza de agradeço. estar conosco. Até uma nova oportunidade. Obrigado, prazer muito grande, obrigado. O Paulo Valéry é coach, facilitador de treinamento, empreendedor e também um dos autores do livro De Empreendedor para Empreendedor, Dicas Importantes para Empreender com Sucesso. A você que participou dessa nossa conversa ao vivo, o nosso agradecimento. E desde já, deixo também aqui o convite para você participar do nosso grupo de discussões no LinkedIn. Lá nós temos o grupo Mundo Corporativo da CBN. Procura lá no LinkedIn, você vai encontrar e terá o espaço para publicar a sua opinião, o seu conhecimento, o seu artigo, compartilhando o conhecimento, que afinal de contas é o nosso grande objetivo. Até o próximo capítulo do Mundo Corporativo.